Discos voadores, UFOs, UAPs e OVNIs no estado do Pará, e em Belém. Histórias verídicas, lendas, e contos populares. Olá! Você está no canal Curiosidade Interessante. Desde já agradeço a sua companhia. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu gostei, e ative o sininho de notificações, para ser avisado sempre que sair novidades no canal. Não esqueça de fazer comentários, isso ajuda o canal a crescer e ser mais indicado pelo YouTube. Também não esqueça de, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e grupos que você estiver, isso ajuda muito na relevância do canal. Se você gostou desse conteúdo, faça um comentário, para que eu possa produzir mais vídeos relacionados com esse tema. Muito obrigado. Vamos lá então. O estado do Pará, no Brasil, é um dos lugares com mais relatos de avistamentos de discos voadores no mundo. Os relatos vão desde o século XIX até o presente, e envolvem pessoas de todas as classes sociais, incluindo agricultores, pescadores, militares e cientistas. O primeiro caso registrado foi em 1952, quando um grupo de pessoas viu um objeto voador não identificado sobre a cidade de Belém. Desde então, houve muitos outros relatos, incluindo alguns que foram feitos por autoridades militares e policiais. Em 1977, o governo brasileiro lançou a Operação Prato, na cidade de Colares, no interior do estado. Uma investigação oficial sobre os avistamentos de discos voadores no Pará. A operação durou 2 anos, e resultou na coleta de mais de 1.500 relatos. Entretanto, a operação não conseguiu determinar a natureza dos objetos avistados. Os avistamentos de discos voadores no Pará continuam a ser um mistério. Alguns acreditam que os objetos são naves alienígenas, enquanto outros acreditam que são fenômenos naturais, ou o resultado de alucinações coletivas. Não há evidências científicas que comprovem a existência de discos voadores, mas os relatos continuam a intrigar as pessoas. Aqui estão alguns dos casos mais famosos de avistamentos de discos voadores no Pará. Em 1952, um grupo de pessoas viu um objeto voador não identificado sobre a cidade de Belém. O objeto era descrito como sendo do tamanho de um avião, e tinha luzes brilhantes. Em 1963, um grupo de trabalhadores rurais viu um objeto voador não identificado pousar na floresta, perto da cidade de Marabá. Os trabalhadores disseram que viram seres estranhos saindo do objeto e entrando na floresta. Em 1968, um grupo de militares viu um objeto voador não identificado sobre a cidade de Santarém. O objeto foi descrito como sendo do tamanho de um campo de futebol, e tinha luzes brilhantes. Em 1977, um grupo de policiais viu um objeto voador não identificado sobre a cidade de Manaus. O objeto foi descrito como sendo do tamanho de um carro, e tinha luzes brilhantes, e que o objeto estava se movendo em alta velocidade. Esses são apenas alguns dos muitos casos de avistamentos de discos voadores no Pará. A região é conhecida por seus muitos relatos de objetos voadores não identificados, e é um dos lugares mais populares do mundo para caçadores de OVNIs. Santarém. Santarém é uma cidade localizada no estado do Pará, Brasil. É a terceira cidade mais populosa do estado, com uma população de mais de 300 mil habitantes em 2021. A cidade está localizada na margem direita do rio Tapajós, a cerca de 850 quilômetros a oeste da capital do estado, Belém. Foi fundada em 1661 pelos missionários jesuítas, e é uma das cidades mais antigas da Amazônia. A cidade é um importante centro comercial e cultural da região, e é conhecida por suas belas praias, florestas e rios. Santarém é uma cidade multicultural,
com uma população composta por uma variedade de grupos étnicos, incluindo indígenas, afro-brasileiros e europeus. A cidade é também um importante centro religioso, com uma grande população de católicos, protestantes e judeus. Também é uma cidade em rápido crescimento, e é um importante destino turístico na Amazônia. A cidade oferece uma variedade de atrações turísticas, incluindo praias, florestas, rios, museus e igrejas. Mas, uma característica marcante de Santarém são os muitos avistamentos de OVNIs, ou discos voadores. O primeiro avistamento registrado em Santarém data de 1957. Desde então, houve centenas de avistamentos relatados. Os OVNIs avistados em Santarém são geralmente descritos como sendo grandes, circulares e com luzes brilhantes. Alguns avistamentos foram acompanhados por sons estranhos ou outros fenômenos. Não há uma explicação científica para os avistamentos de OVNIs em Santarém. Alguns acreditam que eles são naves espaciais alienígenas, enquanto outros acreditam que eles são fenômenos naturais ou até mesmo fraudes. Independentemente da explicação, os avistamentos de OVNIs em Santarém continuam a intrigar e fascinar os moradores e visitantes da cidade. Aqui estão alguns dos avistamentos de OVNIs mais famosos em Santarém. Em 1957, um grupo de crianças estava brincando em um campo, quando viu um grande objeto circular no céu. O objeto estava parado, e brilhava com uma luz branca brilhante. As crianças ficaram tão assustadas, que correram para casa para contar aos pais. Em 1969, um grupo de pescadores viu um objeto voador não identificado sobre o rio Amazonas. O objeto era grande e preto, e tinha luzes vermelhas e verdes. Os pescadores ficaram tão impressionados, que tiraram fotos do objeto. Em 1973, um homem viu um objeto voador não identificado em seu quintal. O objeto era pequeno e prateado, e tinha luzes piscantes. O homem ficou tão assustado, que entrou em casa e ligou para a polícia. Em 1977, um grupo de crianças avistou um objeto brilhante, em forma de disco, voando sobre a cidade. As crianças disseram que o objeto era do tamanho de uma casa, e que fazia um barulho alto. Em outubro de 1977, dois pilotos do avião da Varig, voo 967, relataram ter visto um objeto voador não identificado, com cerca de 100 metros de comprimento, durante a rota São Paulo-Manaus. O objeto teria acompanhado o avião por cerca de 30 minutos, antes de desaparecer repentinamente. Em 1980, um piloto de avião avistou um objeto brilhante, em forma de disco, voando sobre o rio Tapajós. O piloto disse que o objeto era muito rápido, e que fazia manobras impossíveis para um avião. Em 1986, pescadores que estavam no rio Tapajós relataram ter visto um objeto voador não identificado, pousando na água. Eles descreveram o objeto como uma espécie de nave, que teria flutuado na superfície do rio, antes de desaparecer. Em 1987, um grupo de pessoas viu um objeto voador não identificado sobre a cidade. O objeto era grande, e redondo, e tinha luzes brilhantes. As pessoas ficaram tão impressionadas que tiraram fotos e vídeos do objeto. Em 1988, moradores do bairro de Maracanã, em Santarém, relataram ter visto luzes estranhas no céu durante a noite. Alguns chegaram a filmar as luzes, e o vídeo foi divulgado pela televisão local. Em 2013, uma pessoa postou um vídeo na internet que supostamente mostrava um objeto voador, não identificado, sobrevoando o céu de Santarém.
O vídeo foi amplamente compartilhado pelas redes sociais, mas não foi confirmado se o objeto era realmente um OVNI. Em 2017, um grupo de pessoas avistou um objeto brilhante, em forma de disco, voando sobre a cidade. As pessoas disseram que o objeto era do tamanho de um carro, e que fez um barulho alto. Em 2018, uma família de agricultores relatou ter visto um objeto voador, não identificado, sobrevoando a área rural onde moram. Eles descreveram o objeto como sendo grande e de formato circular. Os avistamentos de OVNIs em Santarém continuam até hoje. Os avistamentos de discos voadores em Santarém são um mistério que ainda não foi resolvido. Porém, o fato é que Santarém é uma das cidades com mais avistamentos de OVNIs no mundo. Esses são apenas alguns dos muitos avistamentos de discos voadores registrados em Santarém. Não há uma explicação científica para esses avistamentos, mas eles continuam a intrigar e fascinar os moradores e visitantes da cidade. Belém. Belém é a capital do estado do Pará, no Brasil. Está localizada na margem direita da Baía do Guajará, a cerca de 1.500 quilômetros a norte da capital federal, Brasília. A cidade tem uma população de cerca de 1,4 milhão de habitantes e é um importante centro econômico, cultural e turístico da região amazônica. Foi fundada em 1616 pelos portugueses, e é uma das cidades mais antigas do Brasil. A cidade é conhecida por sua arquitetura colonial, suas igrejas barrocas e suas praias de areia branca. Belém também é um importante centro da cultura amazônica, e é conhecida por sua culinária, sua música e sua dança. Alguns dos principais pontos turísticos de Belém incluem a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, a igreja mais importante da cidade. O Mercado Ver-o-Peso, o maior mercado público da Amazônia. O Forte do Castelo, uma fortaleza construída pelos portugueses no século XVII. O Museu da Amazônia, um museu dedicado à história e à cultura da Amazônia. O Mangal das Garças, um parque ecológico com uma passarela suspensa, sobre a floresta amazônica. Belém também é um dos lugares mais famosos do mundo, para avistamentos de discos voadores. Há muitos relatos e contos populares sobre OVNIs na cidade. Um dos relatos mais famosos aconteceu em 1952. Quando um grupo de pessoas viu um objeto voador não identificado sobre a cidade. O objeto era descrito como sendo do tamanho de um avião, e tinha luzes brilhantes. As pessoas que viram o objeto disseram que ele estava parado no céu por alguns minutos antes de desaparecer. Outro relato famoso aconteceu em 1968, quando um grupo de militares viu um objeto voador não identificado sobre a cidade. Os militares disseram que o objeto estava se movendo em alta velocidade, e que era capaz de fazer curvas e manobras impossíveis para qualquer aeronave, caça, ou qualquer tecnologia conhecida na época. Aqui estão alguns dos possíveis avistamentos ou encontros com OVNIs ou discos voadores na cidade de Belém, no estado do Pará. 1. Em 19 de outubro de 1977, um objeto voador não identificado foi visto em Belém, deixando uma trilha brilhante no céu. 2. Em 11 de fevereiro de 2007, um vídeo foi postado no YouTube, mostrando um objeto luminoso se movendo rapidamente no céu noturno sobre a cidade. 3. Em 2 de setembro de 2008, vários casos de avistamentos de OVNIs foram reportados em Belém e na região circundante. 4. Em 21 de março de 2013, uma multidão se reuniu em frente ao Museu Paraense, Emílio Goeldi, para observar estranhas luzes vermelhas se movendo no céu. 5. Em 26 de agosto de 2021, um objeto brilhante foi visto flutuando sobre a cidade, fazendo movimentos bruscos e rápidos, antes de desaparecer completamente.
Estes são apenas alguns exemplos de possíveis avistamentos ou encontros com OVNIs ou discos voadores em Belém, no estado do Pará. É importante lembrar que muitos desses relatos podem ser explicados de forma natural, mas ainda assim causam fascínio e curiosidade em muitas pessoas. Há também muitos contos e relatos populares sobre OVNIs em Belém. Uma das histórias populares diz que um grupo de pessoas viu um objeto voador não identificado pousar na floresta, perto da cidade. As pessoas que viram o objeto disseram que ele era grande e cilíndrico, e que tinha uma porta na lateral. As pessoas também disseram que viram seres estranhos, saindo do objeto e entrando na floresta. Outra história diz que um grupo de pessoas viu um objeto voador não identificado voar sobre a cidade. O objeto era descrito como sendo do tamanho de uma bola de futebol, e tinha luzes brilhantes. As pessoas que viram o objeto disseram que ele estava se movendo em altíssima velocidade, e que estava emitindo um som muito estranho. Os avistamentos de discos voadores em Belém são um mistério. Não há evidências científicas que comprovem a existência de OVNIs, mas os relatos continuam a intrigar as pessoas. Aqui estão alguns dos contos e lendas populares sobre discos voadores no Pará. 1. Os discos voadores são naves alienígenas que estão observando a Terra. 2. Os discos voadores são máquinas do tempo, que são usadas por seres de outros planetas, para viajar para o passado ou o futuro. 3. Os discos voadores são naves fantasmas, que são usadas por espíritos ou demônios, para aterrorizar as pessoas. 4. Os discos voadores são fenômenos naturais, como bolas de fogo ou meteoros. Aqui estão algumas das explicações possíveis para os avistamentos de OVNIs na floresta amazônica, no estado do Pará. 1. Os objetos avistados podem ser aeronaves secretas do governo. 2. Os objetos avistados podem ser fenômenos naturais, como bolas de fogo ou meteoros. 3. Os objetos avistados podem ser naves alienígenas. No mundo, há muitos relatos de avistamentos de OVNIs, mas o estado do Pará é um dos lugares com mais relatos. Isso pode ser devido à natureza remota e pouco povoada da floresta amazônica, que é um local perfeito para avistamentos de OVNIs. A floresta amazônica é um lugar misterioso e remoto, e é um lugar perfeito para avistamentos de OVNIs. Há muitos relatos de pessoas que viram discos voadores na floresta, e muitos desses relatos são feitos por pessoas que estão com medo. O medo pode ser causado por várias razões. Algumas pessoas podem ter medo de não saber o que estão vendo. Outras pessoas podem ter medo de que os objetos sejam perigosos. Ainda outras pessoas podem ter medo de que os objetos sejam alienígenas, e que venham para causar danos. Não há evidências de que os objetos avistados na floresta amazônica sejam perigosos, mas o medo é uma reação humana natural. Quando as pessoas não sabem o que está acontecendo, elas podem sentir medo. Isso é especialmente verdadeiro quando as pessoas estão em um lugar remoto e desconhecido. Se você vir um objeto voador não identificado na floresta amazônica, é importante manter a calma. Não tente entrar em contato com o objeto, e não tente tocá-lo. Apenas observe o objeto, e tente descrevê-lo o melhor possível. Depois, você pode relatar o avistamento às autoridades. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, que diz: haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais no céu. Gostou dessa jornada pelo mundo de histórias e fatos curiosos e intrigantes? Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de curiosidades interessantes. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, para
para receber atualizações regulares e explorar ainda mais os segredos ocultos ao redor do mundo. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.